Bem-vindos ao Enigmas do Brasil. Preparem-se para mergulhar em uma história que vai mexer com sua imaginação, desafiar suas percepções e revelar um capítulo sombrio, porém fascinante, da nossa história. Hoje, vamos navegar pelas brumas do passado, até o litoral do Brasil colônia, onde o mar encontrava a selva, e onde um povo indígena, os Tupinambás, chocou os primeiros europeus com práticas que misturavam coragem, espiritualidade e um ritual que para muitos é simplesmente impensável: o canibalismo. Mas será que esses chamados canibais do litoral eram apenas selvagens, como os colonizadores os pintaram? Ou havia algo muito mais profundo, algo que os europeus jamais entenderam? Peguem seus mapas imaginários, respirem fundo e venham comigo desvendar o enigma dos Tupinambás, os guerreiros que transformaram o litoral brasileiro em um palco de rituais, mitos e mistérios. Imagine o Brasil do século XVI. O litoral, do Maranhão ao sul de São Paulo, era um mosaico de florestas densas, aldeias vibrantes e praias banhadas por ondas incansáveis. Aqui, os Tupinambás, um povo do tronco tupi-guarani, construíram uma civilização complexa, com aldeias fortificadas, agricultura de mandioca e uma cosmovisão que unia o físico ao espiritual. Eles eram guerreiros temidos, navegadores habilidosos e, acima de tudo, guardiões de uma cultura rica, onde cada ritual tinha um propósito. Mas para os portugueses que desembarcaram nessas terras, um costume em particular se destacou como um pesadelo: a antropofagia, ou, em termos mais crus, o canibalismo. Quando os primeiros colonizadores, com suas caravelas e cruzes, chegaram ao litoral, encontraram um mundo que não compreendiam. Os Tupinambás não comiam carne humana por fome ou desespero, como se poderia imaginar. Não, o canibalismo deles era um ato profundamente ritualístico, carregado de simbolismo. Eles praticavam o que os antropólogos chamam de exocanibalismo: comer apenas inimigos de outras tribos, ou, em alguns casos, prisioneiros europeus. Para os Tupinambás, consumir o corpo de um inimigo era uma forma de honrar sua bravura, absorver sua força e, em alguns casos, vingar os antepassados. Era um ritual que misturava respeito, poder e espiritualidade, realizado em cerimônias elaboradas, com danças, cânticos e uma comunidade inteira reunida. Um dos relatos mais famosos sobre essas práticas vem de Hans Staden, um mercenário alemão que, em 1550, foi capturado pelos Tupinambás no litoral de São Paulo. Staden sobreviveu por 9 meses entre eles, e suas memórias, publicadas em 1557 no livro Duas Viagens ao Brasil, são uma janela para esse mundo. Ele descreve como os prisioneiros eram tratados com um misto de cuidado e fatalidade. Eram cevados, ou seja, bem alimentados, às vezes até integrados temporariamente à vida da aldeia, mas sempre com a certeza de que o ritual final estava próximo. Quando chegava o momento, o prisioneiro era levado a uma cerimônia grandiosa. Mulheres da aldeia preparavam o corpo enquanto os guerreiros dançavam e cantavam. O sacrifício era feito com golpes precisos, e partes do corpo eram consumidas em um ato que, para os Tupinambás, transcendia o físico. Era um diálogo com o sagrado. Mas por que fazer isso? Para os Tupinambás, o canibalismo não era um ato de crueldade gratuita. Era uma forma de fechar um ciclo. Ao consumir um inimigo, acreditava-se que sua força, sua coragem, até mesmo sua essência, passavam para a comunidade. Era também uma maneira de vingar os mortos, de garantir que o espírito do inimigo não voltasse para assombrar. Em um mundo onde a guerra entre tribos era constante, e onde a chegada dos europeus trouxe ainda mais conflito, esses rituais eram uma forma de afirmar poder, identidade e continuidade. Os europeus, no entanto, não viam assim. Para eles, o canibalismo era a prova definitiva de que os indígenas eram selvagens, seres a serem civilizados ou destruídos. Padres jesuítas como José de Anchieta trabalhavam incansavelmente para converter os Tupinambás, condenando suas práticas e tentando apagar séculos de cultura.
Cronistas portugueses e viajantes como Pero de Magalhães Gandavo descreviam os rituais com uma mistura de fascínio e horror, muitas vezes exagerando detalhes para justificar a colonização. Gravuras da época, como as de Theodore de Bry, mostram cenas de canibalismo com um toque de sensacionalismo, reforçando a ideia de um novo mundo bárbaro. Mas será que esses relatos são confiáveis? Essa é uma das perguntas que tornam os tupinambás um verdadeiro enigma. Hans Staden, por exemplo, tinha motivos para dramatizar sua história. Afinal, seu livro foi um sucesso na Europa, onde o público devorava contos exóticos. Alguns historiadores sugerem que ele pode ter exagerado ou mal interpretado o que viu, influenciado pelo medo e pela incompreensão cultural. Outros, como o filósofo francês Michel de Montaigne, que escreveu sobre os tupinambás em seu ensaio Dos Canibais em 1580, defendiam que o canibalismo indígena era, de certa forma, menos cruel do que as guerras e execuções da Europa. Montaigne perguntava: quem são os verdadeiros bárbaros? Os indígenas que comiam seus inimigos em rituais sagrados ou os europeus que queimavam pessoas em fogueiras por diferenças religiosas? Outro ponto intrigante é como o canibalismo dos tupinambás foi distorcido ao longo do tempo. À medida que os portugueses avançavam, impondo sua religião e seu domínio, os rituais antropofágicos foram desaparecendo. A catequização, as doenças trazidas pelos europeus e a escravização dizimaram os tupinambás e sua cultura. No século XVII, a prática já era rara, e os poucos descendentes que sobreviveram foram assimilados ou marginalizados. Mas a imagem do índio canibal permaneceu, alimentando mitos e estereótipos que ainda ecoam em narrativas populares. Hoje, quando olhamos para os tupinambás, precisamos fazer uma reflexão. O que sabemos sobre eles vem em grande parte dos olhos de europeus que os viam como outros. Suas vozes, suas próprias explicações, foram silenciadas. O canibalismo, que para nós pode parecer chocante, era para eles um ato de profunda significação espiritual, tão natural quanto nossos próprios rituais modernos. Então, quem eram os tupinambás? Bárbaros selvagens, como os colonizadores os chamaram, ou guardiões de uma cultura complexa, que viam na guerra e no sacrifício uma forma de conexão com o cosmos? Esse é o enigma do litoral brasileiro, uma história de coragem, espiritualidade e mal-entendidos, onde o choque entre dois mundos criou uma narrativa que ainda nos fascina e nos provoca. Talvez os verdadeiros canibais não fossem apenas os tupinambás, mas também os colonizadores, que devoraram culturas inteiras em nome do progresso. E você, o que acha? Será que podemos julgar um povo por práticas que para eles eram sagradas? Ou será que os relatos europeus esconderam a verdadeira essência dos tupinambás? Obrigado por viajar comigo por esse pedaço misterioso da nossa história. Se você gostou de desvendar o enigma dos tupinambás, deixe seu like, compartilhe com quem ama uma boa história e inscreva-se no Enigmas do Brasil para mais mergulhos no passado e nos segredos do nosso país. Até a próxima, quando traremos outro mistério para fazer você questionar tudo o que acha que sabe.